Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livro aqui, Laços de Família, da escritora Clarice Lispector. Foi uma das maiores escritoras que o Brasil já teve e que ainda temos, né, a possibilidade de ter o acesso, então, às suas obras. Este livro foi publicado, então, no ano de 1960, o qual faz parte da terceira fase do modernismo aqui no Brasil. Então, essa fase do modernismo aqui no Brasil aconteceu até o ano de lançamento deste livro, que foi ali, né, na década de 60. E esse livro, né, juntamente com as características, né, dessa fase, né, desse movimento que aconteceu aqui no Brasil, possui muitas características, o qual vai constar aqui neste livro, então, da Clarice Lispector. Que a gente tem, então, a liberdade psicológica, né, do fluxo de consciência ali dos personagens, que os próprios personagens vão poder estar pensando por si mesmos, vão poder estar pensando em seu próprio pensamento. Daquele pensamento, eles geram outros pensamentos, a liberdade, né, de pensamento, de escolhas. Então, não são direcionados, às vezes, né, por alguns valores das épocas. São direcionados, muitas vezes, né, por aquilo que se deseja estar fazendo, por aquilo que acha que está sendo correto, a melhor atitude ali naquele momento. E este livro, né, Laços de Família, constam aqui então 13 contos, né? Então ele é um contos aqui, ficções que a Clarice Lispector escreveu. E aqui a gente tem vários contos contando um pouco da peculiaridade, da especificidade, do ser único que cada família pode ter, que cada família pode construir os seus valores, né, as suas leis dentro das suas próprias paredes. Então aqui a gente tem, né, várias pessoas que fazem parte então de famílias, o qual elas vão ter laços, o qual elas vão construir os seus laços, vão firmar os seus laços, vão firmar os seus compromissos. E dentro então das suas próprias famílias, essas pessoas vão tendo as suas próprias dificuldades, que dentro do trabalho, dentro da sociedade, em qualquer, vamos dizer, né, em qualquer grupo que cada pessoa participar, vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus enfrentamentos, às vezes os seus embates, vai ter que pedir perdão, vai ter que se reconciliar. Afinal, é assim que as pessoas conseguem viver de fato em grupo, porque ninguém pensa como ninguém. Em algum momento haverá uma certa discordância. Então existe essa questão, né, de ceder, de deixar a prioridade, né, para o outro, deixar o outro, às vezes, liderar também. Então, o que acontece é o seguinte, aqui nesse livro a gente tem, então, vários aspectos que a Clarice Lispector ela vai elencar pra gente sobre essa questão de muitas vezes, né, as pessoas se sentirem sozinhas, mesmo estando acompanhadas, elas não se sentirem seguras, mesmo tendo, né, várias pessoas ao seu redor. E aqui ela foca bastante, né, o próprio título já diz, né, nesse laço de família. Então tudo que gera, né, em torno de família, Clarice Lispector ela vai trazendo pra gente, só que com uma linguagem muito fora, às vezes, da nossa realidade, qual a gente está acostumado já a lidar com as nossas leituras, no nosso dia a dia, no nosso convívio. E nem é porque ela escreveu, né, publicou este livro lá na década de 60, não é por conta disso. É por conta mesmo que ela utilizou, né, algumas colocações, jogos de palavras, muitas metáforas, analogias. Este livro também vai contar um pouco pra gente a respeito dos medos que às vezes muitas famílias possuem também. Então, medo de errar, medo de tropeçar, de cair, falar alguma coisa errada. Aqui tem muito sobre jogos, né, de autoridade, de poder. Este livro fala muito com o nosso próprio fluxo de memória, de lembranças, daquilo que muitas vezes você não fala, não é verbalizado, mas aquilo que você vai sentindo em relação às suas experiências. Então esse livro ele trouxe muito para mim a respeito de que muitas vezes aquilo que não é dito, ele fica ali dentro, né? Ele fica ali com você. Você acha que passou, né, daquele estágio, daquele momento, só que em algum momento ou outro, né, algum tipo de situação vai voltar e vai fazer você relembrar de determinados momentos. Então aqui tem muito essa questão também de medo, de se entregar, né, de devoção mesmo, né, para os demais membros de família. E aqui possui um conto que eu olhei e que eu olhei com um olhar de tanta atenção,
com tanto carinho pelaquela mocinha, porque a Clarice Lispector, né, vai contar uma história de uma mocinha que ela estava passando, né, acredito que estava escuro, e aí ela avistou, né, com outros homens querendo passar, e ela teve que se esconder, ficar ali, de uma forma bem oprimida mesmo, porque ela pensou que aqueles homens poderiam fazer algo de errado com ela, e de fato, né, como a Clarice coloca aqui, né, aqueles homens não iam fazer coisas boas com aquela moça. Então, olha só, a autodefesa também aqui é muito apresentada pra gente, e detalhe, aqui nesse livro a gente tem muito sobre, a gente tem mais protagonistas mulheres. Então as mulheres, elas são o alvo da Clarice Lispector aqui de muitas reflexões, de muitas responsabilidades. Então muitas vezes, né, a responsabilidade, né, de algumas tarefas são exclusivamente das mulheres. A Clarice Lispector vai trazendo então muitas reflexões, né, sobre essa questão que eu disse, né, de jogo de poder e também de ter que fazer aquelas atividades por serem mulheres. Então, assim, pessoal, é um livro que você reflete sobre o seu próprio estado e também sobre o estado, às vezes, da sociedade em que você está inserido, né, no seu bairro, na sua rua, nos grupos em que você frequenta, né, as chamadas castas sociais, né, que você frequenta, que você lida, que você precisa muitas vezes lidar. Mas assim, então o cerne também, né, sobre a suma que a Clarice Lispector vem trazendo pra gente em Laços de Família, é sobre essa questão de devoção, é sobre essa questão tanto de entrega, quanto também de você lidar com os problemas, né, que são inerentes, que estão em todos os grupos. Então não é possível não existir também dentro da própria célula mãe da sociedade, que é a família. E também pode trazer muitas reverberações para o próprio leitor, né, da sua própria vida, de como que está sendo lidado, né, a respeito disso. E eu acho interessante, né, que as mulheres aqui, elas sempre estão naquele fluxo de pensamentos, elas sempre estão pensando mais nos outros do que nelas mesmas. Então tudo são os outros e ela sempre fica por última. E aqui eu achei assim fantástico, né, esse posicionamento, né, que demonstra amor, demonstra dedicação, devoção para com a sua família. E assim, é a mulher que cuida de todo mundo e muitas vezes ninguém nesses contos está cuidando da mulher, ninguém está olhando de fato para a mulher, está apenas apontando, ó, isso, aquilo outro, e apenas ordens, e ninguém vai lá fazer um cafuné, ninguém vai lá, tá muito cansada, deixa que eu faço isso aqui, ou vai lá e faz uma massagem no pé da mulher. Então, assim, é algo que muitas vezes, né, ela está dando e muitas vezes ela não está recebendo. Como também pode ser o contrário, né? Às vezes ela está dando e também está recebendo. Ou às vezes o homem que tem esse tipo de papel e às vezes a mulher também não reconhece esse tipo de papel para com o homem ou o cônjuge. Então, enfim, pessoal, é um livro, né, assim, que se você prestar um pouco mais de atenção, você consegue retirar, né, algumas reflexões em relação a esses contos. Não foi o meu livro favorito da Clarice Lispector, infelizmente esse livro não me cativou tanto quanto eu gostaria, não me chamou tanto a atenção quanto eu esperava. Fui com muita vontade de fazer essa leitura de Laços de Família. É um livro clássico da literatura brasileira, é um livro que muitas pessoas recomendam, né? Listas de leituras recomendam, inclusive professores também recomendam. Então eu queria muito ter feito essa leitura e ter gostado muito, mas muito mesmo. Ter vindo aqui falar com vocês, muitos elogios, mas os elogios cabíveis no momento são estes, visto que foram nesses aspectos que eu consegui tirar algo excelente dessa obra, ou que eu consegui, né, fazer um certo tipo de análise, que eu consegui entender quais que foram as mensagens da Clarice Lispector dentro desses pontos, né, dessas vertentes. Então, é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo pra mim os pontos mais interessantes que vocês acharam desse livro, se você já leu, se você ainda não leu, o que você achou também, né, desse livro, caso você tiver lido, qual foi a sua parte favorita? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou gostar bastante de ler. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, que a gente vai conversar então sobre algum outro livro.